Doutora Mariana Rosário de volta com a gente. Tudo bem, doutora? Bom dia. Olá, mais um bom dia. Véspera praticamente de carnaval, né? Estamos quase todo mundo aqui na folia já. Mas você foi para carnaval na época diferente, né? Numa semana anterior ao carnaval. Errou. Não, porque advogado foi para resolver pepino, né? Não foi para carnaval. A gente vai para trabalhar mesmo. Eu sei que tinha tirado uma semana de folga, então não foi isso, não. Fui não. Fui fazer algumas visitas a alguns imóveis, trabalhar, falar com alguns juízes, para ver se os processos e as coisas andam. Muito bem, agora vamos falar sobre o tema de hoje, que é a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e também o passaporte. O STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu na quinta-feira, dia 9, que é constitucional o artigo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar as medidas coercitivas para cumprimento de ordem judicial, como a apreensão de CNH, carteira de habilitação e de passaporte, suspensão do direito de dirigir e proibir a participação em concurso público. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Doutor, o que é que acontece a partir de agora, depois dessa decisão? Na verdade, o STF já só fez chancelar, né? Só fez confirmar o que os juízes de piso, que a gente chama, que é os juízes de primeiro grau, já estavam fazendo. Porque o que acontece, a realidade de alguns processos aqui no país. Você ganha o processo, né? Mas você não leva. Porque a outra pessoa, às vezes, não tem bens. Ela frauda aquela pessoa bem enrolada, sabe? Sabe aquela pessoa rica que não tem nada no nome dela? É tudo o nome dos outros? Tudo nome de laranja. Aí ela tá lá passeando de Land Rover, tá viajando pra Disney e você sem poder receber seu dinheiro, né? Muitas pessoas, é isso que acontece aqui no país, né? Infelizmente é isso. Então, o próprio Código Civil, o próprio Processo Civil, de 2015, tá? Isso é bom frisar que essa é uma norma de 2015. Não foi Lula que implantou. Lula não tem nada a ver com isso. Porque na internet, você sabe, internet é mundo de Deus, todo mundo está falando que já é projeto de Lula, que não sei o quê. Gente, isso não tem nada a ver. Isso acontece desde 2015 e o STF está dizendo que isso é constitucional. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui básico. Você tem um inquilino, por exemplo, você alugou um imóvel comercial, aí o cara fica muitos meses sem te pagar, fica no seu imóvel, você consegue o imóvel, mas está lá a dívida, sei lá, de R$100 mil, né? E quando vai fazer pesquisa dos bens dele, ele não tem nada no nome dele. Tem gente que às vezes não tem nem conta bancária, mas em compensação ele está no Instagram, postando de carro novo, que está viajando, que está comprando, né? Então, tudo isso. Então, o dinheiro está vindo de algum lugar. Então, o STF e os juízes falaram o seguinte, bom, já que para os meios tradicionais não está conseguindo satisfazer a dívida, né? A pessoa que é o credor não está conseguindo receber, então vamos dar outras punições fora do tradicional. Mas isso, eu volto a dizer, depende de caso a caso, né? Vai ser avaliada a cada caso se a suspensão do CNH ou do passaporte é uma coisa de fato válida. Porque, por exemplo, estavam falando muito do caso das pessoas de Uber ou taxistas. Uber e taxista, logicamente, que não vai suspender a CNH. Ele vai poder continuar a dirigir. Porque isso é essencial o trabalho dele, né? É essencial que ele precisa da carteira de motorista para poder trabalhar e ter renda. Então, nesses casos, por exemplo, não vai ser suspensa a CNH. Vai usar outras formas de coerção para poder satisfazer a dívida. E se suspensa a CNH, por quanto tempo? Como resolver? Perde-se de vez? Como é? Na verdade, aí também depende de caso a caso. Por quê? Vai suspender até a pessoa pagar. Vai ser mais ou menos dessa forma, entendeu? É porque as pessoas estão fazendo um alarde assim, pronto, agora quem tem dívida vai ficar com a CNH suspensa, que vai ficar sem ser passaporte. Não é bem assim. É para aqueles casos, isso são medidas atípicas que a gente chama. É como assim, é a última, sabe aquela questão assim, não tem mais nada para raspar no caldeirão? Então vamos ver o que dá, mas joga uma aguinha para ver se faz um pirão, sabe? É mais ou menos isso.
Porque são coisas que vai ser no final, quando não tem mais nada. Primeiro, por exemplo, as pessoas estão confundindo mesmo. Tem dívidas que a CNH não vai ter esse problema. Por exemplo, financiamento imobiliário e quem tem carro financiado. Porque o próprio bem, ele garante a dívida. Então, o banco não vai pedir a suspensão da sua CNH. O banco vai pedir o carro de volta, vai pedir a casa de volta, entendeu? Então, são casos que, por exemplo, a pessoa já fez... não tem nada no nome dela. A pessoa, às vezes, não tem onde tirar. Não tem onde tirar. E há casos que a pessoa não tem onde tirar, porque realmente ela não tem dinheiro. E há muitos casos aqui no Brasil, que não é poucos, que as pessoas têm dinheiro, mas simplesmente usam de outros meios, outras artimanhas, para não pagarem suas dívidas, né? Isso vai de banco a uma pessoa comum. Várias pessoas comuns, assim, por exemplo, você tem algum caso de um inquilino, como eu falei, você comprou uma casa, você comprou, vendeu um imóvel, coisas que vão de pessoa a pessoa, porque a pessoa física é a mais prejudicada nisso, né? Quem negocia, quem tem um processo com uma pessoa física é mais prejudicada. Porque quando a gente processa um banco, por exemplo, um banco não vai dar um calote, né? Um banco, uma empresa grande, dificilmente vai ter esse problema. Mas quando a gente está trabalhando com pessoas físicas, aí já pega o problema, entendeu? Por exemplo, a gente fazendo uma rápida leitura sobre o assunto, vimos que a Inglaterra é um dos países do mundo que adotou essa lei, né? Lá vigora realmente. Aqui no Brasil há muitas discussões sobre as chamadas medidas coercitivas. Por exemplo, na sua avaliação, como você acha que realmente essa lei vai funcionar de agora para frente? Na verdade, agora, os juízes, na verdade, ganhou um pouco mais de liberdade para, naquele caso concreto, avaliar. E também o advogado tem que pedir, tá, gente? Juiz, de maneira nenhuma, pode, de ofício, colocar uma coisa dessa. O advogado, da parte do que tem um crédito, tem que pedir e vai ver, a depender do caso, se é possível ou não. Eu acho, sim, que é uma maneira extremamente válida, porque... Eu já tive processos, não um, não dois, nem três processos, como exemplo, você compra alguém numa parte que é autônoma, alguma coisa assim, que você ganha o processo, mas você não leva. Você não consegue ter o seu dinheiro de volta, você não consegue. Essa é a verdadeira justiça, né? Como o Fachin falou na sua decisão. Essa é a verdadeira justiça, porque o que adianta você ganhar o processo e você não receber aquilo que você ganhou? E ainda tem questões assim, por exemplo, o caso mesmo que o próprio Fachin falou, a pessoa tem um sério histórico de acidentes de trânsito, né? Que bate o carro, não paga ninguém, bate outro carro, não paga ninguém, vai procurar bens, não tem, a pessoa não tem nada. Uma pessoa dessa, não seria justo suspender a CNH dela? Nesse caso concreto? Correto, Entendeu? Então, tudo depende do caso concreto. Não dá pra gente botar tudo no mesmo balaio e dizer que tudo não presta. Não é bem assim que funcionam as coisas. E lembrando, isso vai ser da última questão, né? Primeiro, vai olhar contas bancárias, vai olhar bens, vai olhar tudo. Porque no Brasil, gente, é muito fácil. Infelizmente, a realidade é essa. Tem muitas pessoas que têm as coisas no nome de laranja. Tem as coisas no nome das outras pessoas. Fazem as coisas de propósito para criar um prejuízo no outro. E depois é como se nada tivesse acontecendo. Essa é a realidade. Essa é uma medida para impedir a impunidade. A gente não fala tanto na impunidade do judiciário? Então, é uma medida para impedir essa impunidade. Agora, ok, deixa só Michel fazer sua pergunta, Tony Filho, depois a gente volta com você. Pronto. Para ficar melhor a compreensão, principalmente de quem está nos acompanhando, gostaria que o advogado exemplificasse, meio que de forma hipotética, um caso em que a justiça, nesse sentido, agiria com rigor, sem hipótese de haver como a parte recorrer em que a CNH ou o passaporte seria suspenso. Ótima pergunta. Primeira coisa, todo dentro do processo sempre haverá, eu não vou dizer sempre, porque depende do procedimento, mas a maioria sempre haverá como recorrer. Sempre. A gente tem um sistema judicial que a gente funciona até, entre aspas, até a terceira instância, que é até o STF.
né? Então, você sempre vai ter um recurso. Não quer dizer que se você suspendeu agora, o outro juiz ou um acórdão vai mudar. Então, por exemplo, um exemplo que foi falado. O farol dos bitcoins, que deu um golpe em todo mundo, né? Que foi até falado, foi um dos exemplos no julgamento. Esse homem, ele tentou sair do país para não pagar, para sair e ficar aí as dívidas. A justiça bloqueou o passaporte dele. Nesse caso, num caso concreto que a gente chama, não é uma coisa justa? O cara deu um golpe de milhões, querendo sair do Brasil, a gente sabe que depois de sair já é difícil achar dentro do país. Imagina fora, né? Não seria justo? O caso também que a pessoa, por exemplo, aluga um imóvel, aí não tem uma renda clara, não tem bens nada no nome dele, não tem nada, mas você sabe, você vê ele andando de carro conversível, andando de Civic, postando balada em festa, ou seja, porque os bens dele estão no nome de outras pessoas. Ele tem uma renda referente a outras pessoas. A gente tem como rastrear isso? Tem, mas é muito mais difícil, leva anos. Gente, para você rastrear um bem assim, depende muito de muitas coisas. Às vezes consegue, às vezes não. Então, é para esses tipos de coisa, para ter efetividade nas decisões. E porque a gente está aqui no interior pequeno, mais grandes capitais, cidades maiores, você não tem como andar sem uma CNH válida. Isso vai ser um empecilho para algumas pessoas, sim. A pessoa vai pensar assim, poxa, ou eu pago, ou eu fico minha vida bloqueada. Aquela velha história, devo, não nego, pago quando puder. Agora vai ser devo, não nego, fico sem minha carteira. Né? E não pode participar de concurso público, um monte de coisa, não, né? Essa questão do concurso público foi porque, num caso que eles estudaram, foi o seguinte, o cara queria fazer um concurso para PM e ele tinha uma ficha criminal super extensa. De várias coisas. Então, foi justamente que foi julgado. Essa pessoa que tem uma ficha criminal, ela tem a índole, ele tem a parte correta para ocupar. É compatível ele ocupar um cargo de PM? Não é. Entendeu? Então, por isso que depende do caso a caso. Como eles falaram das licitações. Uma empresa que tem um histórico de fraude, um histórico de ganhar as licitações e não fazer execuções da obra, que acontece muito, muito, muito. Ela vai ter direito de fazer uma nova licitação. Claro que certas coisas, como as licitações, como o caso do concurso público, tem normas próprias, né? Nas leis próprias, procedimentos próprios. Mas a gente que é civil, a gente que compra ali, você compra um carro, ou você vende o carro, o cara fala, não, vou te pagar. E nunca soma esse dinheiro, fica com bem e fica com dinheiro. Né? Isso acontece. Aluga uma casa, você fica lá no prejuízo. Acontece muito. São as pessoas normais que normalmente ficam com prejuízo. Porque banco, gente, se puder, ele arranca até seu olho. É porque não é legalizado. Mas a realidade é essa. O banco sempre... A gente entende uma coisa, porque as pessoas estão falando, isso é para beneficiar banco. Não é uma norma para beneficiar banco. É para beneficiar quem tem o credor, quem é o credor, né, do crédito. Porque, independente se for banco ou se não for coisa, o banco não vai te emprestar o dinheiro sem nenhuma garantia. E se tiver uma garantia, ele vai botar os juros lá em cima. O banco nunca perde. Quem sai perdendo, normalmente, nessas partes, são as pessoas normais, que ganham os processos, mas depois não tem como receber. Essa é a questão. Doutora Mariana, não temos mais tempo. Muito obrigado e uma boa semana. Uma boa semana e até semana que vem. Qualquer coisa vocês podem me encontrar pelo Instagram marianarosario.adv e pelo site marianarosario.com. E até semana que vem mesmo. Até, um abraço.